Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Esta é uma transmissão especial que está sendo realizada pela TV Manaim, em todas as suas plataformas, e também pela Rádio Manaim. Hoje é sexta-feira, é um culto especial para as famílias e há uma palavra que será transmitida agora para os nossos lares, para as nossas famílias. Todos, ao assistirmos, certamente vamos receber uma grande bênção. Para começarmos, eu convido aqueles que puderem a estarem de pé. Nós vamos clamar pelo sangue de Jesus. Senhor, clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Colocamos nossas vidas no teu altar, Senhor. Somos necessitados de ti, falhos, imperfeitos, pecadores, e pedimos que, pelo poder do sangue de Jesus, pela operação maravilhosa do teu Espírito, Senhor, nossas vidas, Senhor, nosso coração, esteja em condição de entrar na tua presença, de estar aos teus pés, de, Senhor, ouvir a tua voz nesse culto. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqueles que estiveram de pé podem se sentar. Nós vamos dar início ao nosso culto. Nesse culto, nós transmitiremos uma mensagem especial que foi gravada pelo pastor Gedeu Tigueiros no ano de 2002. Essa palavra, que será transmitida para você agora, tem como tema a mente. E ela é importantíssima para que todos nós tenhamos o conhecimento e a compreensão daquilo que precisamos ter na nossa mente para darmos lugar à operação do Espírito de Deus e para estarmos preservados, protegidos de tudo aquilo que nos afasta do grande e maravilhoso projeto do nosso Salvador. Então, nós vamos cantar um louvor agora e logo após o louvor, você fica com o pastor Gedeu Tigueiros com a mensagem A Mente.
Irmãos, o nosso assunto é sobre a mente. Vamos abrir as nossas Bíblias, Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, o salmista era um homem extraordinário, porque 1000 anos antes de Jesus, antes de Cristo, era uma alma sedenta e toda a sua veia poética estava dirigida para os seus sentimentos e a relação dele com Deus. Quando ele olhava para os céus, ele via a providência de Deus assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, ouve-se a sua voz. Meus irmãos, extraordinariamente, Davi compõe os seus salmos, e ele, tudo que olha em sua volta, ele se dirige a Deus. Ele olha para o mar e diz assim: seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos tornaram a terra seca. Mas o que era muito interessante nele era o que ele via dentro dele. Eram os seus sentimentos. Era aquilo que era parte da sua relação com Deus, que era algo que se expunha em tudo aquilo que ele escrevia. Havia momentos de alegria, então ele se regozijava, e ele dizia: regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez vos digo, regozijai-vos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então ele sabia descrever os seus sentimentos, tanto aqueles que eram até de certa forma positivos. Ele fala dos momentos que ele ia à casa do Senhor, quando ele acompanhava os louvores, quando ele compunha os seus salmos, quando ele ouvia os cânticos que até mesmo ele fazia, que ele compunha, escrevia. Mas ele via os seus momentos também difíceis. Havia momentos que diz assim: faço nadar o meu leito todo dia. Os meus joelhos estão trêmulos de tanto jejuar. A minha alma está abatida. E ele pergunta, nos seus momentos de luta, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele mesmo respondia: espera em Deus, minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela sua salvação. E as grandes batalhas, e diz assim: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Meus irmãos, que maravilha é quando nós conhecemos o homem que está dentro de nós. As grandes lutas do homem não estão fora, as grandes lutas do homem estão dentro dele. O homem é refém dessas grandes batalhas, e a maior batalha que se trava na vida do homem está dentro dele. Nós estamos sempre pensando no estado do lado de fora. Nós nos aborrecemos com alguém, ficamos tristes, doloridos, e é a nossa alma que sofreu. Nós é que sofremos. As pessoas não dormem tranquilamente, e nós passamos a noite virando cama, troca o travesseiro, deita do outro lado, mas são os turbilhões, daquilo que vem a toda hora. E quanto mais sensível o homem, mais sofre, porque ele remói tudo aquilo, é aquilo que se passa, é a vida, é o filme, daquilo que às vezes ele falou, daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu. A mente é a sede dos grandes conflitos do homem. Nós somos as vítimas. E Davi dizia assim: Senhor, tu me conheces, e tu me sondas, tu me sondaste. Mas ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós nos tornamos vítimas de nós mesmos, vítimas dos nossos próprios conflitos. Nós vivemos, meus irmãos, e tudo que está em volta perturba a nossa mente. O trabalho, nosso relacionamento, de modo geral, a enfermidade. Nós vivemos esse mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Todo mundo tem, nós temos também. É a preocupação de cada dia.
Como será o amanhã? E aquelas coisas que estão por dentro. Aquelas que estão por dentro, elas são invisíveis para os que estão fora. Mas para nós, elas nos ferem. É a paixão, é o ódio, é o rancor, é a hipocrisia, é mentira, é o julgamento, é o falatório. Meus irmãos, quantas vezes nós somos vítimas dos falatórios e nós fazemos vítimas também com o nosso falatório, com a nossa maneira de agir. E sabe o que acontece? Nós nos esquecemos de uma coisa, que nós fomos chamados para sermos objeto do amor de Deus na nossa vida. Nós esquecemos disso. Com que facilidade o homem se esquece disso. As vitórias que Davi tinha estavam na relação dele com Deus. Ele não tinha outra vitória. Ele disse, para onde irei eu? Para onde irei eu? Se eu tomar as asas da alva, ali estará ele. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele olhava para o lado mais alto que podia ver. Onde é que está o lado mais alto da terra? Hoje você tem satélites, astros. Ele via os montes. De onde vem o meu socorro? Não há lugar mais alto que você possa esperar o socorro. Ele diz assim, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é o guarda de Israel. O guarda de Israel não tosquenejará e nem dormirá. O guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra à tua direita. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás abalado. Meus irmãos, quantas vezes as nossas lutas nos abalam a ponto de enfraquecer a nossa fé. Alguém diz assim, isto é porque não levamos tudo a Deus em oração. Estás fraco e abatido. Estás fraco. Quantas vezes carregados de cuidados, de temor, a Jesus refúgio eterno. Vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. Do seu amor tão terno, paz terás no coração. Os valentes de Davi são contados na palavra de Deus como um grupo de valentes que nunca existiram iguais. Mas havia um momento que ele não podia depender mais deles. Era ele com o Senhor. Tu sabes, Senhor, do meu coração, a minha alma está aflita. Os meus inimigos me cercam. Ele subiu no Monte das Oliveiras, traído pelo seu próprio filho, descalço, cabeça coberta, para que ninguém soubesse, chorando. Imagine o rei que desce do palácio, sabendo que a morte estava esperando por ele. Ele sobe o Monte das Oliveiras, e lá em cima, humilhado depois, Deus dá vitória a ele. Senhor, destrói hoje o conselho do adversário de Aitofel. E ali Deus a vitória a ele. Cabeça coberta para ninguém. Quem é? Não, é ninguém. Não somos ninguém. Não temos posição nessa vida que nos coloque acima das pessoas na hora da necessidade. A nossa caminhada muitas vezes é essa. Cabeça coberta, quem vai ali? Um necessitado. É você, sou eu, todo mundo que está aqui. Há um momento que você precisa ser necessitado. Vai para essa caminhada, cabeça coberta, pés descalços, sentir a luta do caminhar daqueles que estão sofrendo com as pedras no caminho e sabendo que a traição está atrás de você, que é o seu próprio filho. Meus irmãos, não havia dor maior do que essa. Não há dor maior do que essa. Você ser traído pelo seu próprio filho. Não existe nada igual. Aquele que você deu a mão, aquele que você cuidou, aquele que você embalou no berço, aquele que você viu crescer, aquele que você fez tudo por ele. E era amanhã, ele quer a sua vida, ele quer te matar. Davi sentia, ele sabia o que era dor, porque ele sofreu essas experiências duras. Senhor, olha para mim, não me deixes confundidos. Até quando, Senhor? Os meus inimigos querem a minha vida. Davi não dependia do consolo dos amigos. Ele ia buscar no Senhor. Nos seus momentos de aflição, ele dizia assim, sonda-me, vê se eu estou igual aos outros, vê se
Eu estou trocando os teus valores pelos cargos meus aqui, a minha posição de rei, minha posição... Veja, eu estou trocando isso. Nós podemos ter tudo, nós temos todo o direito de sermos tudo, e Deus quer nos abençoar em tudo, prosperar em tudo, mas nós não podemos confundir as coisas, pensar que a bênção se transformou em objeto dos nossos valores temporais. A bênção não é isso não. O Senhor nos chamou para sermos centro de sua vida, para que Deus se revele em nós, e nós como centro dessa vida que Deus quer revelar. Um dia nós fizemos opção por essa obra, e não é uma coisa comum essa obra, não é uma religião. As religiões estão aí, elas estão fazendo o que elas querem. Essa obra não, a obra do Espírito, e é por isso que ela é combatida. Os inimigos não querem essa obra. Sambalat, Tobias, Gesem, eles estão aí para falar mal, mas que nós temos que dar ouvidos a isso. É aquilo que nós temos que fazer, o que Davi fez. O Senhor toma conta deles. Toma conta deles. É isso que nós estamos fazendo. A necessidade do salmista de Davi é a mesma nossa. A dor que ele sentia da alma é a mesma nossa. Ele precisava do mesmo livramento que nós estamos precisando todo dia, toda hora. A libertação dos nossos inimigos. Mas o grande inimigo está dentro de nós, que é a vaidade, a presunção, o orgulho, o eu, soberba. Como é difícil. E meus irmãos, houve uma ocasião que Israel lutou contra os inimigos, venceu as batalhas todas das montanhas, mas quando ele chegou no vale ele perdia as batalhas, porque o inimigo tinha carros ferrados. Os carros ferrados, ele estava ali, ninguém que deslocava os carros ferrados. E nós temos carros ferrados na nossa vida também. Há coisas que estão dentro de nós que não saem de jeito nenhum. Eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me dizendo o seguinte: olha, meu pai nos abandonou. Tinha uma irmã deficiente, mais 2 outras irmãs. Eu fui assistido por pessoas da minha família. Eu tenho ódio do meu pai. Tem razão, ela tinha razão. Mas ela carregava isso dentro dela. Estava conversando com um irmão, ele assistiu no hospital um drama. Estava lá uma mulher, seu estado terminal, cancerosa, e alguém foi incumbido por ela de trazer a família, os filhos. Era uma filha mais velha e mais 3 menores. O tio foi e trouxe. Pronto, estão aqui seus filhos. A mais velha ficou, as outras caladas. Aí disse: olha, eu queria dizer a vocês que eu vou partir. Ela falando com as meninas. E eu queria que vocês me perdoassem, porque eu não agi certo com vocês. E eu vou partir. Eu queria... A mais velha se levantou e disse assim: perdoar? De jeito nenhum, você tem que morrer aí, do jeito que você está. Porque o dia que você nos abandonou, sozinhos, meu pai, um homem direito, um homem de bem, lutou a vida inteira para trazer comida dentro de casa. Eu parei de estudar para cuidar das minhas irmãs, estão aqui. Você tem que morrer mesmo. Seu lugar é aí. As outras duas virou e foi embora. Meus irmãos, isso é a história do mundo. Eu não sei como está essa pessoa hoje. Diante de tudo aquilo, dentro do quadro da morte ali, de alguém que passou, se abandonou a nossa casa para morar com outro homem. Os carros ferrados. Nós temos carros ferrados. E a palavra do Senhor diz que é por isso que as nossas orações não sobem. É por isso que Deus muitas vezes não ouve. É por isso que o casal não consegue as coisas. Essa semana alguém me telefonou. Era uma mãe. E disse: olha, eu queria que o senhor nos ajudasse nisso. Minha filha é instrumentista e arranjou um namoro, e o namoro terminou, não sei o que. Minha senhora, para começar, não é função minha essa de resolver problema de namoro, porque problema com... Eu sou problema. Não, porque ele era isso, ele era aquilo. É problema com o genro, minha senhora. Eu também tenho, todo mundo tem. Entendeu? E todo mundo tem. Você quer viver como? Você quer viver sem problema? Todo mundo tem. São problemas pequenos, grandes, menores, mais ou menos, justificáveis e injustificáveis. Você tem. Você tem com o filho. Você tem com todo mundo. Eu disse: minha senhora, a senhora devia agradecer a Deus. Se esse genro não presta, a senhora ficou livre dele. A senhora quer o quê? Não porque... minha senhora, a senhora está muito complicada para o meu gosto. Porque eu não vou resolver um problema desse jeito. A senhora quer que eu diga o quê? Onde é que a senhora está? Não, eu saí. Eu estou fora. Pois é, está ótimo.
assaltar fora, porque a senhora deve ser a melhor pessoa do mundo. Então não é o seu lugar na igreja, meu. A senhora está no seu papel, sua filha vai te acompanhar, é isso, meu. Ensina isso à sua filha, que a senhora está fazendo. Mas não me bota nesse meio não, sim? Meus queridos, nós somos um mundo onde as pessoas querem transferir os seus dramas que eles mesmos arranjaram. O camarada está aqui, ele está aqui, o touro está passando lá embaixo, ele vem com um pano vermelho e começa. Quando o touro vem para cima dele, ele está acordando, me acorde, porque o touro vem. É difícil, muito. Sonda, meu Deus. Conversei com a moça, ela me disse o seguinte: meu pai, eu me converti. Eu era filha com um irmão e 2 irmãs. Quando eu me converti, ele fazia tudo pelos meus irmãos. Todo dia que eu chegava em casa, ele me batia, ele me espancava, ele não me dava nada. Eu fiquei 15 anos assim. Ele morreu. Eu tinha ódio de meu pai, até que um dia eu ouvi uma mensagem. E a mensagem que eu ouvi entrou no meu coração. E o ódio desapareceu. Eu tinha doença, eu vivia doente. E quando o ódio desapareceu, a doença desapareceu também. Sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Nós estamos cansados, somos vítimas. Será que amanhã, como será amanhã? O trabalho, as ocupações, estamos cansados, a noite não foi boa. E amanhã, como vai ser? A doença, falta de recurso, compromissos, expectativas, tem tudo para a mente. Mas o que Deus quer para nós é uma mente livre, é uma mente liberta. Ninguém vai tirar isso da nossa mente. Não tem conselho. Temos amigos, temos pessoas que nós amamos, pessoas que nós às vezes nunca conhecemos, que um dia nos dão a mão. Temos que respeitar e temos que ser gratos a essas pessoas. Tem gente que não é ingrato. Você faz um favor, você arranja um inimigo. Hoje é próprio do mundo. O nosso povo não pode ser assim. A coisa principal nessa vida é a gratidão. Nós não podemos esquecer nunca. E quando nós esquecemos disso, nós desrespeitamos as pessoas. E nós tiramos as pessoas do campo das coisas direitas e colocamos no campo um lixo da vida. E nós não podemos fazer isso, levando eles para o sofrimento, para a amargura. Meus irmãos, as noites são difíceis muitas vezes. E hoje é muito fácil, é o comprimido, é o tranquilizante, é não sei mais o que, e tome remédio, e nós vamos tocando a vida. Não digo que ninguém vai tomar, porque há dias que as coisas são tão pesadas, você diz assim, o mundo caiu em cima de mim, todo mundo, eu não tenho como carregar. Aí a menina diz assim, Jesus, tu te lembras de mim, na vida, na morte, na dor. Jesus, tu te lembras de mim. Jesus, o que hei de fazer? O mundo está contra mim. Todos enfrentam isso. Todos. A incerteza, então, está na nossa frente a todos os momentos. Mas, meus irmãos, voltamos aqui para dizer o seguinte. Aquilo que nós temos transformado, que são objetos sem lugar de salvação, nós colocamos paixões, medo, autossuficiência, soberba. Não nos deixamos advertir. Meus irmãos, há pessoas doentes. Eu estava conversando com uma moça, uma funcionária, uma empregada de casa. Eu não posso entender uma coisa. Eu faço tudo para proteger a criança. Os pais vêm brigar comigo. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu faço tudo. Eu pego no colo, faço tudo para proteger. Eu não entendo porque eles se levantam contra mim. Quem que entende isso? A criança ia bater a cabeça lá debaixo de um negócio lá. Eu fui tirar. A vida é assim. Vamos sofrendo. Vamos chorando. Meus irmãos, como é difícil. A mente é um lugar que precisa estar vazio, para que Deus possa operar. Mas os carros ferrados estão aí. São as paixões, é a intranquilidade, é a nossa forma de ser, e nós é que pagamos tudo. Nós ofendemos, nós somos ofendidos, e o negócio ficou lá dentro da gente. E para tirar aquilo, e vai se acumulando, um dia o coração explode em paixões, em desejos, em tudo,
e o que Deus quis para nós ficou para trás. O salmista orava ao Senhor: sonda, meu Deus, tu conheces o meu coração. Deus conhece o coração de todos que estão aqui. Meus irmãos, se eu não soubesse que Deus conhece tudo que está aqui, inclusive o meu coração, eu não teria por que fazer essa palavra. Não teria. Mas eu sei, o Espírito Santo, para aqueles que têm o Espírito Santo, Deus sonda. E está sabendo o que está se passando na sua vida. Nós estamos sobrecarregados. Nós estamos abatidos. E a pergunta é essa: por que estás batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E a pergunta do salmista é a mesma nossa agora. O coração liberto, para que Deus possa usar. Nós somos pessoas privilegiadas e abençoadas, apesar de nós, somos privilegiados. Os carros, muitos aqui estão com carros ferrados. E a mensagem que o Senhor quer é essa. Eu cheguei hoje pela manhã, estava lá a tabela, lá, o que estava programado para essa manhã, que para mim. O Senhor deu uma revelação ao irmão que disse: olha, tem uma programação de uma mensagem, mas não é essa não, naquela não. Você sabe qual é, e eu não sabia qual é, e fui saber agora, nesse momento. Sonda, meu Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos chegando ao final deste culto e que bênção termos ouvido essa palavra, uma palavra que toca, que fala profundamente ao nosso coração. Assim como foi trazido, a condição do servo em permitir que o Senhor esteja a sondar o nosso coração, o nosso ser, a nossa mente e nos conduzir no caminho que é o Senhor Jesus, o caminho para a salvação. Nós vamos orar agora, encerrando esse culto, esse momento em que estamos com as nossas famílias reunidos, participando desta experiência toda especial
que o Senhor preparou para nós nesta noite. Vamos orar. Senhor Deus, colocamos no Teu altar as nossas vidas. E assim como o salmista, Senhor, a nossa oração é que Tu estejas agindo em todo o nosso ser. Sonda-nos, ó Senhor. Abençoa a nossa vida. Senhor, age em nosso coração. Que o nosso interior seja conduzido por Ti. Que a Tua bênção, Senhor, alcance cada coração. Recebe no Teu altar o nosso culto nessa noite, Senhor, e continua conosco. É a oração que fazemos em Teu nome. Dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao final desse culto e queremos dizer a você o seguinte: a cada sexta-feira, no culto do lar, nós temos aquele período de oração da família, alguns minutos de oração. Se você quiser com a sua família, faça esse período agora. Ao encerrarmos esse culto, nesse momento de entrega, coloque-se diante do Senhor, ore e Deus vai abençoar a sua vida. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.